A mente dos hebreus não concebia tempo como os gregos. Para os gregos havia começo, meio e fim. Como os hebreus concebiam eternidade, para os hebreus eram ciclos que se interligavam. Para os hebreus era uma passagem de tempo, não como um meio por si, mas eles viam o homem como participantes em duas dimensões. Essa dimensão terrena, onde eu estou sujeito a leis físicas, e uma dimensão espiritual, onde eu estou sujeito a leis espirituais, e nessa dimensão eu estou interagindo com o futuro. É isso que a fé faz. A fé te ensina a interagir com o futuro. Abraão, segundo a palavra de Deus, esperava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Agora responde para mim, como Abraão, 1900 anos antes de Cristo, se moveu por uma visão de uma cidade que Deus era arquiteto e construtor. Como é que Abraão, 1900 anos antes da cruz de Cristo, conseguiu enxergar a Nova Jerusalém? Porque na sua época, Abraão, pela fé, e essa fé que o justificou, pela fé em comunhão com Deus, viu algo que, se ele estivesse limitado ao seu tempo e espaço, ele não viria. O que Abraão conseguia ver no seu tempo e espaço? Poeira, deserto, tenda sendo montada, tenda sendo desmontada, peregrinação, dificuldade, fome, uma contradição, porque a promessa parece não se cumprir. Mas quando Abraão, por fé, ensinado por Deus, enxerga, ele entendeu, lá em 1900 anos antes de Cristo, ele entendeu a cruz, ele entendeu Jesus, ele entendeu uma cidade que Deus é arquiteto e construtor, ele entendeu a Nova Jerusalém. Isaías, igreja, 600 anos antes de Cristo, aqui, 600 anos antes de Cristo, ele descreve detalhadamente a crucificação de Jesus. Isaías 53, como é que Isaías, 600 anos antes de Jesus, escreve exatamente como a crucificação de Jesus seria? Ele fala, por exemplo, que os seus ossos não seriam quebrados, e realmente não foram, e tudo que Isaías descreve se cumpre. Como? Isaías, como profeta que era, pela fé, ele sai desse campo espaço, ele quebra essas limitações, pela fé ele enxerga a crucificação, porque para Deus era presente, então ele vai até a crucificação, ele sabe exatamente o que está acontecendo, e ele registra, e ele escreve. Então a fé é uma interação com eventos futuros. Isaías é um profeta, porque ele viu o que ninguém via, porque ele entendeu o que ninguém entendia, porque ele enxergou o futuro, ele registrou o futuro, e daqui a pouco o futuro era o presente, para os homens, porque para Deus tudo é presente. Como é que o apóstolo João, amados, quase 100 anos depois de Cristo, está tendo uma visão do que ainda não aconteceu, mas ainda vai acontecer? Ele recebe uma revelação de como seria toda a história da igreja, através das cartas de Apocalipse, pois cada uma das 7 cartas representa uma fase da história da igreja. Como é que João escreve sobre tudo que iria acontecer com a igreja, e depois ele escreve sobre eventos finais, ele escreve sobre o arrebatamento, ele escreve sobre a tribulação, ele escreve sobre o milênio? Como? Pela fé. Ele sai desse quadro de limitação, ele é levado por Deus a enxergar por fé um plano maior, um plano superior, ele é ministrado por Deus em sua eternidade. Se você entendeu, dá um glória a Deus forte ao Senhor e aplauda ao Senhor.
Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 23 a 29. Diz assim: pela fé, diga pela fé. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. 2 coisas eu quero que você perceba nesse texto desde já. O verso 27 diz que ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E qual é o fundamento da fé? A convicção de que existem as coisas que nós não vemos, a convicção e a certeza de que receberemos aquilo que esperamos. Então, como é que Moisés venceu em seus dias, contra toda oposição, contra toda dificuldade, inclusive contra um confronto com o faraó, porque o texto diz, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Ou seja, um dos maiores momentos de guerra na história, foi a guerra travada entre Moisés e o faraó, pela libertação do povo do Egito. Faraó tinha todo o poder em suas mãos, toda a mágica, toda a magia, todo o sistema de autoridade a seu favor, e Moisés chega só com a sua fé, e a sua fé num Deus que se apresentou como eu sou, o grande eu sou quem sou. Como é que Moisés consegue enfrentar uma guerra dessas? Como é que Moisés se enche de coragem? Porque ele precisava de muita ousadia, para depois de 40 anos fugido do Egito, voltar ali para chegar para o faraó e dizer que era hora de libertar os hebreus. De onde ele arrancou essa coragem? De onde ele buscou essa ousadia? Por que Moisés conseguiu cumprir a sua missão, sendo ela tão desafiadora? Porque o texto diz que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Meu Deus, a chave de Moisés era pela fé ver aquele que era invisível, e o versículo anterior fala que ele preferiu o vitupério de Cristo. Então Moisés também entendeu Cristo, Moisés também entendeu a cruz, e essa foi a razão da sua coragem, e essa foi a razão da sua determinação. Era por isso que Moisés era inabalável, por piores que fossem as ameaças do faraó, por piores que fossem as rebeliões e as ressurreições do povo, Moisés permanecia instável, Moisés permanecia inabalável, porque a sua fé estava naquele que ninguém via, mas ele via, e a sua fé estava naquele que mostrou para Moisés que um dia Jesus ia morrer na cruz. Moisés conhecia a cruz e conhecia Jesus. Amados, esse texto nos ensina que a fé vem primeiro. Diga em voz alta: a fé vem primeiro.
A fé antecede toda grande mudança, e toda grande mudança é uma resposta à fé. Então diga em voz alta as grandes mudanças, diga para o seu vizinho, as grandes mudanças que você precisa, acontecem enquanto você está de joelhos. A história, que aplaudiu o Senhor, aplaude de verdade. A história de Moisés começa com fé. Seus pais tiveram 3 meses de fé. Seus pais tiveram 3 meses para escondê-lo. Faraó, como todos sabem, nos é apresentado em Êxodo 1 com um coração antissemita. Ele trabalhou e usou a sua autoridade no seu tempo para exterminar o povo judeu. Seu objetivo era destruir as futuras lideranças de Israel, por isso ele pensa em matar todos os bebês. Na verdade, nos dias do pai e da mãe de Moisés, havia um decreto de morte para todos os bebês nascidos. E os pais de Moisés, sobre esse decreto, tiveram fé suficiente para preservar Moisés por 3 meses. Essa fé foi necessária, porque todas as casas eram visitadas pelos guardas de Faraó, e todas as crianças encontradas eram lançadas no Nilo. Então eles tiveram que ter fé e coragem para enfrentar as ameaças e para preservar a vida de Moisés. Só que, assim como os reis magos nos dias de Jesus, pelas estrelas, conseguiram discernir quando e onde Jesus iria nascer. Assim, segundo um historiador chamado Eliahu Quitou, que escreveu o livro da nossa herança, os astrólogos do Egito também conseguiram prever que naqueles dias um libertador seria levantado entre os hebreus e que ele sofreria um infortúnio na água. Então por isso o faraó lançou todos os bebês na água, com base numa profecia dos astrólogos, dos bruxos, de que na água aquele bebê sofreria um infortúnio, aquele bebê pereceria. O que nós vemos aqui, igreja? A mãe de Moisés, Joquebede, teve que confiar em Deus. A mãe teve que quebrar uma maldição de morte. Ela colocou o seu filho num cestinho com betume, exatamente no rio Nilo, onde a profecia disse que ele seria exterminado, que ele sofreria infortúnio. Então olha a fé que essa Joquebede tem que ter naquilo que Deus estava fazendo. Ela sabia dessa palavra, ela sabia que o rei estava jogando os bebês no Nilo, mas ela foi contra a palavra de maldição. Ela confiou mais naquilo que Deus estava fazendo, do que naquilo que Satanás estava fazendo. E nessa autoridade, movida por fé, ela quebra um decreto de morte, ela quebra um decreto de maldição, e ela lança o seu bebê nesse mesmo Nilo, onde todos os outros bebês estavam se afogando, sacrificados. Ela confiou em Deus. E o que a fé faz, igreja? A fé muda a atmosfera. Jesus, nos seus dias, fez muitos milagres, sinais, maravilhas, prodígios, mas quando ele chega em Nazaré, a sua cidade, ele não pode fazer, e a Bíblia diz, ele foi impedido de fazer sinais, de fazer maravilhas. Ele só ali curou poucas pessoas. E o que pode impedir Jesus de fazer milagre? O que pode fazer em Jesus ser impedido de curar pessoas? Exatamente uma atmosfera carregada de incredulidade, carregada de medo, carregada de ceticismo. Havia uma barreira para a intervenção dele, e essa era a falta de fé daquelas pessoas. Então diga em voz alta para o seu vizinho: você precisa romper essa atmosfera de incredulidade.
Tem que haver fé no seu discurso. Você tem que ser alguém que nessa geração prefere escolher aquilo que Deus está fazendo, prefere andar debaixo da palavra que Deus está liberando, prefere ser alguém movido pela palavra de Deus. Você precisa ser alguém que não se deixa influenciar pelos decretos de morte de Satanás, de Faraó, para essa geração e para esses dias. Você faz parte de um povo que Deus escolheu e chamou para si, de um povo que Deus escolheu e levantou, de um povo que vai andar pela sua palavra, pela sua palavra, pela sua palavra. Um povo que não se limita, um povo que não se limita ao seu espaço e tempo, às dificuldades, à pressão e aos decretos de falência, de morte, de derrota, mas um povo que pela fé transcende espaço e tempo, pela fé entra numa dimensão espiritual, de eternidade onde Deus habita, e assim como os profetas, e assim como Abraão, e assim como Moisés, consegue visualizar e se conectar com o futuro. Aplauda o Senhor forte se você crê, pois Ele é Deus. A fé vem primeiro, a fé vem primeiro. Onde há fé, Deus invade o tempo e o espaço, Ele muda o curso da história, Ele quebra as maldições, Ele desconstrói padrões, porque Ele se levantou, Ele entrou na história, e agora a história que será contada, será a história de como Deus agiu, de como Deus interviu, de como Deus curou, de como Deus fez, de como Deus avivou a nação, de como Deus avivou a sua noiva, a igreja. Se você crê, aplauda a Ele, dê a Ele toda a glória, dê a Ele toda a honra, dê a Ele toda a adoração. Aleluia! Falta de fé, igreja, é como uma mão ressequida, uma mão fraca. Falta de fé, pouca fé, é como uma mão que não consegue segurar nada, tudo escapa entre os dedos, tudo cai da mão. É exatamente assim a fé de pouca qualidade, a fé que não persevera. Você não consegue agarrar nada, você não consegue trazer nada, você até enxerga a Deus em oração, você enxerga o futuro, você entende como Deus trabalha, mas você não consegue trazer nada do mundo espiritual para a sua realidade, nada se concretiza, porque falta fé. Quando a fé, igreja, velhos ciclos são quebrados. O povo estava escravo há 400 anos. Pense uma espera de 400 anos, um silêncio de 400 anos, um ciclo de 400 anos. Quando há fé, esses ciclos são quebrados. Algumas vezes nós mesmos somos destinados a esperar até o momento perfeito, porque se é o momento de Deus, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável. Muitas vezes nós somos desafiados a esperar, só que quando esse tempo se manifesta, aquele velho ciclo é quebrado, liberando um outro tempo, liberando uma nova realidade, liberando o que antes era uma visão. Quando aquele ciclo quebrado se vai, Ele dá lugar ao novo. Se você crê, aplauda o Senhor forte, Ele é santo, Ele é Deus. Quando os ciclos velhos são quebrados, você está liberado para o seu destino, para o seu futuro. O que nós vemos é que a fé sempre vem com clamor. Ah, mas eu acredito, eu não preciso orar porque Deus sabe o que eu preciso. As respostas de Deus sempre serão dadas à sua fé e não às suas necessidades. Sempre vai ter que haver um clamor. Em toda a história, para haver uma intervenção dos céus, teve que haver um clamor. Nos dias de Eli, o sacerdócio estava corrompido, porque Ofni e Finéias, os seus filhos, haviam se corrompido. Nesses mesmos dias, Ana, mulher de Eucana, uma mulher estéril,
vai orar no templo. E a Bíblia diz, segundo Samuel 22:7, estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então Ana está aqui, nesse tempo e espaço, ela está clamando, ela está suplicando, a sua fé se transforma numa oração vigorosa, numa oração verdadeira e sincera, e esse clamor transcende espaço e tempo, e Deus no seu trono, aqui na eternidade, Ele escutou essa oração, e porque Deus escutou essa oração, porque houve um clamor, há uma resposta.